Iniciamos mais uma vez o nosso estudo da noite de hoje, o estudo do Livro dos Espíritos. Eu dou as boas-vindas a todos. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, como a maioria é mulher aqui, e outras que vão também chegar. Feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje nós vamos estar seguindo com o capítulo 11º, Os Três Reinos. E estamos tratando do item 2, que trata dos animais e o homem. As questões vão da 594 até a 604A. Então, nós estamos estudando sobre a comparação entre os animais e o homem, né? Então, como que a gente fica situado em relação a isso? Então, Kardec, em determinado momento, na questão 594, ele pergunta aos espíritos se os animais têm alguma linguagem, se eles podem comunicar entre eles. Aí os espíritos dizem, olha, se vocês se referem a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Como a nossa, né? A nossa foi desenvolvida através dos anos e hoje nós temos essas palavras articuladas, sílabas, tal. Então, através desses fonemas, juntando eles, vão dar as palavras, né? E frases e tudo, e aí a gente se comunica. Então, os animais não têm esse tipo de coisa. Porém, eles têm um meio de se comunicar entre si. Eles sim se comunicam entre eles. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que vocês possam imaginar, né? Do que vocês imaginam. Então, há uma comunicação perfeita entre eles, que inclusive que mantém eles coesos de alguma maneira, né? Mas essa linguagem, essa mesma linguagem de que dispõe, é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Isso ele quer dizer quanto à limitação. Então, depende muito mais essa linguagem, ela se refere muito mais às necessidades. Por exemplo, se tem um bando, né, de aves, se eles estão comendo, ficam de sentinela. Quando vem qualquer tipo de ameaça, eles dão um alarme. Então, é uma linguagem, é uma comunicação. Isso também com alguns primatas e alguns outros animais, para poderem se defender dos predadores. Aí, desculpa, eles, na 594A, Kardec pergunta, mas há animais que carecem de voz. Parece que eles não usam nenhuma linguagem, certo? Então, tem uns que precisam de voz, mas eles não têm som nenhum, tal. Como é que pode? Aí os espíritos falam uma coisa muito interessante, né? Eles se compreendem por outros meios. Aí eles até perguntam para a gente assim, para vocês humanos se comunicarem reciprocamente, só dispõem da palavra? E os mudos? De verdade, né? É isso que acontece. Quando a gente está vendo uma palestra, ou um anúncio, até propaganda em algum momento, tem lá aquela comunicação por sinais, né? Libras. Então, não tem palavra. E as pessoas olham lá e sabem exatamente o que está sendo falado. Então, a comunicação acontece. Então, no mesmo meio, não precisa da voz. É isso que os espíritos querem dizer. E fazem uma comparação com os mudos, né? Os animais, sendo dotados da vida de relação assim, eles se relacionam uns com os outros, né? Possuem meios de se prevenirem e de expressarem as sensações que experimentam. Pensam que os peixes não se entendem entre si? É verdade, né? O cardume, ele está coeso ali. Deve ter um tipo de linguagem, deve ter um tipo de comunicação, deve ter um tipo de sensação, alguma coisa, né? Que mantenha aquele cardume unido. Porque senão seria cada um ia para um canto. Então, eles têm um propósito de estar juntos, né? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém, a dos animais é instintiva e limitada pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é progressiva e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, um pouquinho tempo atrás, antes da gente começar a nossa reunião, que a gente estava chegando as pessoas, nós estávamos falando de arte, né? A arte é uma maneira de comunicação, de expressão, né? Mas
o que estava acontecendo é que nós estávamos conversando a respeito de arte, estávamos nos comunicando através da fala, né? A gente estava falando isso aí. Então, nós temos uma maneira de se comunicar, mas certamente que outros animais, insetos, peixes, enfim, eles têm um tipo de comunicação bastante apropriada para eles, que possam atender às necessidades deles. Olha, bom, acho que todo mundo já sabe disso, né? Tá aí. Eu sou apicultor. E a vida na colmeia é algo impressionante. Primeiro que eles têm uma comunicação, assim, eles se mantêm unidos pelo cheiro que a rainha produz. O feromônio que o torna que dá identidade para aquela colmeia. Então, se vem uma abelha do lado de fora, ela vem com um cheiro diferente e ela é assim, obstruída para entrar. As outras atacam ela, porque ela não pertence àquela família. O que une elas é o cheiro. Quando isso foi descoberto por um austríaco, há muito tempo atrás, elas têm uma dança, a abelha tem uma dança, que eles chamam de dança, né? Mas na verdade é um movimento, normalmente na forma de aquele 8, então aquele sinal do infinito, né? E através daquela dança, conforme o ângulo que ela está fazendo aqui, conforme a velocidade, quanto que ela vibra, as outras abelhas sabem onde que tem uma fonte de néctar e vão lá para buscar o néctar, para coletar o néctar. Então, onde tem uma florada. Então, através daquela fala, daquela comunicação, que é na expressão corporal, eles sabem, o restante da colmeia sabe. Por isso que a gente até brinca, fala que a abelha é o bicho mais fofoqueiro do mundo, né? Uma descobre um negócio, vai lá e conta para as outras. E aí vai todo o resto lá. Então, por isso que tem um pote de mel aqui, vem uma abelha, aí ela desaparece, e de repente vem uma família inteira, vem um monte de abelha. É por causa disso, ela vai até a colmeia e conversa, se comunica a maneira dela para poder dizer o que tem, onde que está a fonte de néctar. E aí que os espíritos falam, né? Porque elas têm a comunicação para a necessidade delas. Então, nós também temos a nossa comunicação para a necessidade nossa. Só que a nossa necessidade vai muito além da abelha, por exemplo, ou dos outros animais. A gente se expressa através dos livros, através da escrita, através da fala, através do visual, né? Então, a comunicação nossa é muito mais rica, porque ela, como ele fala aqui, o homem é progressivo, né? Do homem, né? A comunicação, a linguagem é progressiva e se presta a todas as concepções da sua inteligência. É muito mais sofisticada, né? Aí Kardec faz um comentário. Efetivamente, os peixes que, assim como as andorinhas, né, as aves, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz. Devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. Realmente, a gente olha para cima e vê aquelas aves voando na forma de uma seta, assim, né? A ponta de uma seta, e a gente vê, tem um líder, depois tem os outros ali do lado, e na formação de V, e vai voando, e vai quilômetros e quilômetros, vai de um país a outro, e chega lá no local certo, tá? E eles têm um meio de se comunicar. Aí ele fala, é possível que tenha uma vista mais penetrante, e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Então, se é o bater das asas, se é um piado lá, se é um movimento qualquer, não sabemos. Mas o que importa é que elas estão se comunicando. Existe uma conversa, uma comunicação entre elas. Porque elas têm esse objetivo de chegar em determinado lugar. Então, para eles, é um tipo de comunicação que atende às necessidades deles. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Pode ser isso aí. Pode ser que o peixe capte alguma coisa que aí vai fazer com que ele faça o determinado movimento, se mantenha juntos, né?
se mantenham juntos. Como quer que seja, o que é incontestável, que eles dispõem de meios para se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes da voz, que realizam trabalhos em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Aí a gente pode ir até um pouco mais longe e pensar em lembrar ou aceitar que a linguagem do pensamento é muito mais completa do que a verbal. Tanto que a gente já escutou várias vezes dos espíritos dizer pobreza de linguagem, né? A gente já ouviu isso aí dos espíritos. Ah, mas como é que é a pobreza de linguagem? Vocês não conseguem entender ainda. Não vai dar para explicar para vocês, porque vocês têm limitação na comunicação. Então, agora, se vem para a gente uma impressão, se vem um pensamento, se vem algo assim não articulado através de palavras, ou através de palavras articuladas, então a gente, com certeza, vai entender muito melhor. Por isso que essa linguagem dos sinais, elas falam tanto quanto a linguagem da voz, a linguagem da fala, né? A linguagem escrita. Então, ela pode, através desses movimentos, né, de mãos, expressões, tudo, a pessoa entender perfeitamente a ideia. A 595. Os animais gozam de livre-arbítrio para a prática dos seus atos? Kardec foi assim... Bom, ele era impressionante, porque ele queria explorar tudo, ele queria realmente cercar tudo. E a gente percebe uma coisa, que toda obra da codificação, ela é coerente. Se a gente voltar lá para trás, a gente vai achar uma outra origem daquele comentário, daquilo que foi falado, daquele ensinamento, e vai ver que tem a ver com esse mais para frente. Então, o livre-arbítrio, a gente vai perceber que isso é coisa de espírito, de seres que já adquiriram um desenvolvimento moral para poder saber o que é certo e o que é errado. E os animais, eles conseguem saber o que é certo e o que é errado? Eles gozam de livre-arbítrio quando eles vão fazer qualquer coisa? Os animais não são simples máquina como pensam. Bom, estão vivos, têm algumas reações, dependendo da circunstância, né? Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Foi o que a gente viu lá atrás, foi o que Kardec comentou, foi o que nós conversamos sobre os insetos, né? Sobre as abelhas, por exemplo, sobre o cardume, sobre as aves, né? Então, a liberdade de ação deles é muito mais reduzida e limita-se às necessidades. A abelha encontra o mel porque é necessário, ela se comunica, ela visa onde está o mel por necessidade, porque ela precisa manter a colmeia alimentada. Então, todas trabalham para isso. Essa é a necessidade delas. Nós não nos comunicamos só por necessidade, a necessidade primária, fisiológica, né, do comer, né, do reproduzir. Primeiro vem aquela de se manter vivo, vai comer. Então, aí depois vai sofisticando, vai mudando, a necessidade vai ficando um pouco mais, assim, vai se abrindo o leque, né? Hoje nós temos necessidades do tipo trocar de celular, comprar roupa nova, né? Fazer viagem. Então nós temos outras necessidades que já não são mais aquelas só de se alimentar, aquelas necessidades básicas. Os animais estão mais nessas necessidades básicas. Eles não vão ao shopping, eles não precisam de celular, eles não precisam de nada disso que a gente precisa. Porque os nossos níveis, ou o nosso nível, é diferente do nível do animal, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, eles não têm. Sendo muitíssimo inferiores a este, né, ao homem, eles não têm os mesmos deveres que ele, o homem, né? A liberdade eles possuem restrita aos atos da vida material. Então, eles têm uma vida muito mais material, da mão para a boca, né?
Eles não armazenam, fazem, exceto algum tipo de animal. Eles não têm, assim, digamos, lavoura, não tem nada disso. Eles vão lá e fazem a extração da natureza. É a maneira com que eles aprenderam, é a maneira que o estágio de vida deles torna eles assim, fazem deles serem o que são. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, vocês, por favor, né? Desde que não seja na gravação, porque não tem jeito, né? Mas agora que estamos ao vivo, podemos receber as colocações aí, tá bom? A questão 596, se ninguém falar nada, eu sigo adiante. A questão 596. De onde procede a aptidão que certos animais demonstram para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação, cuja aparência apresenta mais analogia, mais comparada com a humana? Então, as aves têm mais essa capacidade de imitar, né, a fala do que o macaco, por exemplo. Então, de onde que vem, então, essa aptidão? Por que as aves têm e o macaco não? Aí, os espíritos dizem, olha, origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Então, para ele é importante fazer imitação, então ele se utiliza disso, desse instinto. E essa conformação dos órgãos vocais, né, particular, porque foi desenvolvido nisso ao longo do tempo. Também por algum motivo. Então, tinha que ter aquilo, tinha que ter esse desenvolvimento para esse lado, né? Essa evolução animal para isso, né? O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Então, cada um tem a sua maneira de se expressar, de imitar. Aí aí Kardec está sempre perguntando em relação ao homem. Por isso que o título desse item é Os Animais e o Homem. Então, são comparações que ele faz através das perguntas e os espíritos, naturalmente, respondem, né? A 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes permite certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Opa, aí ele já foi para o lado mais assim. O que tem que movimenta aquele corpo animal? Né? O que faz com que ele esteja vivo? E quando ele está livre, ele está o que acontece com assim quando ele se separa, quando ele fica independente da matéria? Tem algum princípio independente da matéria? Aí os espíritos falam, sim, tem, e que sobrevive ao corpo. Olha aí, olha que interessante. Então, é um princípio que existe e sobrevive àquele corpo animal. Ah, então é um espírito. Não podemos chamar de espírito ainda, porque isso diz respeito ao homem. Quando a gente fala espírito, já é uma já é um indivíduo, né? Uma individualidade evoluída a ponto de saber o que é certo e o que é errado, de se utilizar do livre-arbítrio. É uma conquista. A gente estudou mais para trás, um pouco, que o animal tinha instintos. Então, o instinto tem a sua necessidade, porque aquilo é mecânico, são reações, né? Já o homem não. O homem, ele tem outro tipo de comportamento, porque ele já subiu na escala evolutiva, não propriamente do corpo, mas da mente, como espírito. Ele já se desenvolveu, ele já evoluiu, né, em relação a todo esse grupo. Olha como já percorremos um caminho muito grande, hein? Vamos pensar um pouquinho nisso. Olha que nós já passamos. Olha como nós já estamos muito além do que já fomos um dia lá atrás, na aurora da nossa criação. Olha como que
hoje a gente está em uma vantagem muito grande. Estamos hoje no topo da nossa evolução. Hoje nós somos, assim, a nossa versão melhorada de toda a nossa existência, desde que a gente foi criado simples e ignorante. Que coisa, né? A gente não dá valor para isso. Já percorremos um caminho muito, muito grande. Por isso que nós temos que nos orgulhar do que nós somos. Derrotismo é um desperdício. Agora, para que a gente tenha esse orgulho, tem que ter um mínimo de conhecimento do que nós somos, do que realmente nós somos. Esse espírito a caminho da luz. Esse espírito seguindo no seu desenvolvimento. Não importa o tempo que leve, isso aí é até bom, porque a gente tem muito tempo pela frente ainda para gozar da vida. Não gozar como férias, não, gozar sim de saborear a vida, fazer coisas, aprender. Olha que coisa. Então nós temos aí muito que aprender ainda. E é a única coisa que ninguém vai tirar da gente. Pode tirar o carro, a roupa, o corpo, o que for, mas o conhecimento não. O desenvolvimento nosso até onde a gente chegar, não. Isso é nosso patrimônio. É isso que fica. E é isso que a gente leva. Então aí, quando Kardec pergunta, né, e aí, eles têm algum princípio assim independente da matéria, que não faça parte da matéria, que possa ser separado da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Morre a matéria, fica aquele princípio ali. Aí ele fala, mas esse princípio terá uma alma igual ao do homem? É uma alma? Aí os espíritos falam, olha, é também uma alma se quiserem. Isso dependendo do sentido que se der a esta palavra, mas inferior à do homem. Ah, quer chamar de alma? O bicho lá tem alma? Não importa o tamanho dele, seja um inseto, seja um cavalo, seja um elefante, uma baleia. Tem alguma coisa que está tornando ele vivo, que está, movimentando aquele corpo. Não importa o tamanho. Quer chamar de alma? Não tem problema, chama. Porque vocês não sabem, não adianta explicar. Eu estou falando, o Espírito falando para a gente, tá? Não estou falando para vocês. Vocês percebem como nós temos uma pobreza muito grande ainda de comunicação, de palavras? Entre a alma dos animais e a do homem, a distância equivalente a que separa entre a alma do homem e Deus. Tá? Não vamos confundir as coisas. Ele está fazendo uma comparação que tem toda uma, assim, um leque imenso, né, entre o animal e o homem. E ele faz uma comparação, é como se fosse comparar a alma do homem e Deus, uma distância que existe entre os dois. Vocês entendem o que ele quer dizer aí, né? Não é que o homem é Deus, não, nada disso. Tá dando um exemplo da distância que existe, se for comparar essas duas almas, né? Esses princípios, uma que movimenta o animal e outra que movimenta o homem. Então, há toda uma distância evolutiva. Tá bom? 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Então, aquele bichinho pequenininho, né, tal, qualquer que seja o tamanho, tal, aquele que movimentou, aquele corpinho pequeno, se separou da matéria. E agora? Ele é um indivíduo e tem consciência de que é um indivíduo? Aí ele fala, conserva a sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. Ele não pensa ainda. Ele está se desenvolvendo. Um dia ele vai pensar. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. É como se fosse uma semente. A semente não sabe que vai virar uma árvore. E nem sabe que é uma semente. Ela é uma semente. É um indivíduo ali, aquela sementinha. Pôs no chão, dá condições para ela, chão que eu digo solo, né? Deu condições, água, luz e mais os nutrientes,
vira uma árvore enorme. Então, aquela vida latente, que ele chamou aqui, ela não tem a consciência, não é inteligente. A 599. A alma dos animais pode escolher em qual espécie quer encarnar? Ah, o gato, agora não, agora eu quero ser cachorro. Pô, apanhei tanto de cachorro. Não, o rato fala, não, agora eu quero ser gato, fui perseguido pelo rato. Será que pode isso? Os espíritos falam que não, porque está faltando livre-arbítrio, eles não pensam. É compulsório, eles reencarnam e pronto. Porque eles vão aprendendo na forma animal, para depois ir lentamente buscando o aprendizado que o leve a desenvolver o livre-arbítrio, para virar uma alma humana. Então, percebem como é muito lógico, muito claro, quando Kardec faz as perguntas, os espíritos respondem, a lógica de tudo isso. Então, comparações entre animais e homem, é isso que nós estamos vendo. Está aí. A gente já percebe que o homem tem o livre-arbítrio. O animal ainda não tem, está com aquela vida latente, inteligente, né? Latente, mas que um dia vai desenvolver o livre-arbítrio. Então, ele não adianta, ele não vai falar assim para o espírito superior, olha, agora eu quero reencarnar como tal bicho. Não. Ele não tem esse direito ainda. Direito que ele não conquistou. A questão 600 diz o seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem se encontrar depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Nós sabemos que a erraticidade é a situação em que o espírito se encontra, a alma, né, desencarnada, onde ela vai ter relação com outros seres, né, relação de convivência, relação de aprendizado, relação de amizade, relação de inimizade, relação de sofrimento, cada um na sua situação, né? Isso na erraticidade, porque ele é uma alma humana. E os espíritos podem ter isso? Aí os espíritos superiores, que respondem Kardec, falam, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante, ele digere a experiência que que ele acabou de ter quando desencarnou e se prepara para uma próxima experiência reencarnatória. Então, a erraticidade é isso, né? Depois, quando ele estiver lá na frente, como espírito evoluído, a erraticidade é outra coisa. Ele está no plano espiritual porque já não precisa mais reencarnar. Mas enquanto ele precisa, aquele espaço de tempo entre desencarnar e reencarnar é a erraticidade. E ali ele está aprendendo, ali ele está planejando, ali ele está digerindo a experiência que ele teve. Já os animais não têm isso. Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm a inteligência que o ser humano já desenvolveu. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Os animais não dispõem dessa mesma capacidade. Eles não pensam e não agem por livre vontade. Então, essa é a diferença. E é por isso que eles não são errantes. Eles podem sim ficar no plano espiritual até que tenham ali, e isso é muito rápido, até que ele tenha nova experiência de retornar à Terra como ainda um animal, ou até mesmo algum outro lugar primitivo, né? Um outro planeta primitivo. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O espírito tem consciência de quem ele é. Isso é o principal. Então, ele sim tem. Então, ele faz uso da erraticidade. O do animal, né, o atributo, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem cabe essa tarefa e utilizado quase imediatamente.
Porque o importante é ele ter mais e mais experiência, mais e mais. Pode ver, antigamente, muito antigamente, lá no começo, na história da humanidade, os seres humanos, ou aqueles humanoides, aqueles que já estavam, não humanoides, aqueles primatas, né? Aqueles que já estavam a caminho já a um passo de ser um espírito, né? No seu desenvolvimento, na sua evolução, ele vivia 30 anos, 20 anos, algo assim, é muito rápido. Então, ele tinha que voltar rapidamente para ele ter nova experiência, como nos animais, para aprender o mais rapidamente possível, dentro das possibilidades, é claro, né? Agora, os animais, mesma coisa. Então, e tem grupos de espíritos que orientam esses animais, conduzem esses animais para as reencarnações imediatas, quase que imediatas. Então, não lhe é dado tempo de entrar em relação com as outras criaturas. Não tem o tempo o que a erraticidade permite, ou exige, o que seja. A questão 601. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como o homem? Sim, estamos falando disso o tempo todo aqui. Os espíritos estão evoluindo todo para que cheguem até um ser humano. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Porém, são sempre inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos e eles como servidores inteligentes. Então, eles estão sempre submetidos aos seres humanos. Não existe como inverter isso. Isso é só aqui no mundo que a gente permite que um cachorro comande a vida da gente. Não tem isso. Um cachorrinho consegue cativar o dono a ponto de a pessoa fazer aquilo que o animal quer. Mas assim, tudo por reflexo, claro, não é por pensamento. Então, mas no plano espiritual, né, os animais estão sempre submetidos aos homens, como servidores inteligentes. Aí Kardec fala, não tem nada de extraordinário nisso, não tem novidade. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, inteligentes assim, que conseguem fazer, assim, responder aos estímulos que a gente dá para eles, né? E imaginemos que eles sejam dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Digamos que eles têm mãos, sabe, tem tudo assim, a movimentação, a habilidade, não é habilidade, mas possibilidade, né, de poder manusear alguma coisa. Então, eles teriam assim capacidade apropriada para trabalhos manuais. O que eles fariam sem a direção do homem? Ou seja, ainda que eles tivessem tudo, o macaco, por exemplo, ele tem mãos, mas ele não pinta, ele não faz um objeto de argila, né? Não faz nada disso. Se o homem ensinar ele, ele é capaz de fazer. Então, essa direção do homem, eles não conseguem fazer por conta. Oi, Rafa, pode falar. Oi, pai, eu queria só aproveitar essa pergunta, essa questão, porque eu até hoje também não cheguei numa conclusão. Eu queria saber de vocês, né, se realmente existe, então, uma ligação evolutiva, né, efetivamente comprovada, mineral, vegetal, hominal, e sublimidade, né, vamos dizer assim, e pureza total, ou realmente assim há uma linha paralela, onde os animais estão sempre numa posição e o ser humano, o espírito, está sempre numa posição e nunca vão se encontrar. É, Nunca, vai ser sempre assim. eu acho que essa dúvida, ela é muito interessante e é o momento de perguntar, é o que nós estamos estudando. O, o, no livro dos Espíritos, tem o Emmanuel fala isso tudo. Então, ele fala que nós vamos do átomo ao arcanjo, né? Essa pureza, né? Essa sublimação que você falou, que é chegar lá naquele espírito elevado, superior, né?
que é o auge, né? Até hoje eu estava lendo aqui, né, estudando, né? Porque eu vou um pouquinho mais além, porque eu quero, porque sempre tem uma pergunta que acaba puxando algo que já ainda vamos ver, né? Tem sempre uma observação que, né? E mesmo atrás, né? Rever alguma coisa para poder se basear exatamente no que a lição de hoje tá tendo. Então, filho, realmente é isso, pode acreditar nisso, é uma evolução, é um caminho que nós trilhamos. Por isso que eu falei uns slides atrás aí, que nós temos que nos sentir orgulhosos, porque nós já passamos essa pedreira de ser animais, né? Porque também não é fácil para ninguém, até chegar onde nós chegamos, mesmo como seres humanos, assim, ao longo do trecho de nossa existência como seres humanos, como espíritos, não é fácil. Então, nós fomos conquistando isso. Quando, quando os espíritos dizem que nós fomos criados simples e ignorantes, é isso, sabe? Nós somos energia de coesão no início, somos, sabe? Nos minerais, é a energia que mantém o mineral unido, que está ali presente. Tem uma energia ali, que é aquilo. A forma com que nós nos dividimos, nos individualizamos, isso a gente não sabe, mas sabe que sim, se individualiza. Então, da simplicidade, a ignorância de não saber nada, porque ainda nós não temos esse atributo ainda, né, da inteligência, então nós vamos evoluindo, 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 até chegar no ser que nós pretendemos e devemos e vamos ser, que são seres puros, espíritos puros, e que vamos contribuir com a natureza desses que vão começar como simples e ignorantes, evoluindo, evoluindo. Então, é um ciclo virtuoso, né? A gente pode falar que é um ciclo vicioso, porque não é. Então, aqueles que conseguem mais, eles ajudam o que tem menos, o que são menos. Olha, Mas, desculpa, não pode falar. depois eu falo que eu vou falar, que é interessante, porque Não, é assim, é só para compreender. O simples e ignorante que está no livro dos Espíritos, então, não como espírito, então. Então, não é como o espírito nasce simples e ignorante. Então, quando já é espírito, já se adquire no primeiro momento essa individualidade, você já não é mais ignorante. nossa, filho, já percorreu um caminho longuíssimo, muito longo, para chegar no espírito. Ali, quando a gente está no livre-arbítrio, conquistamos o livre-arbítrio. Oba, conquistamos, não sabe o que vem pela frente, né? Porque não é fácil de escolher entre o bem e o mal, né? Mas vamos lá, conquistamos, é motivo de soltar rojão, sabe? Naquele momento, ele entrou numa nova fase da vida dele, da individualidade dele. E é uma fase importante, porque agora ele vai evoluir de uma outra maneira, ele vai evoluir moralmente. Ah, mas e o intelectual? O intelectual é ferramenta. No fim das contas, é evolução moral. Então, o que eu queria dizer é que eu vi recentemente isso numa palestra já meio antiga, que é daquele Geraldinho, lá, o Geraldo Neto, que foi contemporâneo de Kardec, ou conviveu, não contemporâneo, conviveu com Kardec, desculpa, com Chico Xavier. Né? E aí, Chico Xavier falou uma coisa para ele, que ele falou, sabe, Geraldinho, né? Até ele imita o Chico Xavier falando, sabe, Geraldinho, Jesus não é responsável por um planeta só, o planeta Terra. Ele é responsável por 5 planetas. Aí eu fiquei escutando aquilo e falei, vamos ver onde é que vai dar isso, né? Ele falou, ele tem sob responsabilidade dele a Terra, um planeta mais evoluído que a Terra e um planeta muito mais evoluído que a Terra. Abaixo da Terra, num outro nível, tem um planeta que está inferior à Terra e tem um outro ainda, e deu até o nome de Crion, que é um planeta em formação. Aí eu falei, nossa, mas que lógica! Eu vi tanta lógica nisso,
E, de novo, associei com o quê? Com a apicultura. O apicultor, ele tem um monte de caixas, né, um monte de colmeias, uma fraca, outra média, outra mais forte. O que ele faz, o apicultor? Ele procura nivelar a capacidade produtiva das colmeias. Ele é um criador de abelhas, esse é o nome, api, abelha, cultor e criador, né? Então, ele é um criador de abelhas e ele procura fazer o mais eficiente possível. Aí o que ele faz? Aquela que está muito forte, ele distribui a quantidade de abelhas, através dos favos, das abelhas que ainda estão dentro da caixa, que não estão no campo, coloca nas mais fracas. Então, depois de trabalhar tudo isso ao longo do tempo, ele tem um apiário com todas as caixas mais ou menos na mesma, com a mesma força, com a mesma capacidade produtiva. E aí, quando eu escutei aquilo, eu falei, nossa, não deixa de ser a mesma coisa. Então, espíritos que são mais evoluídos auxiliam aqueles que estão menos evoluídos. Aqueles que estão numa capacidade intelectual muito alta, muito elevada, muito avançada, mas moralmente ainda não estão, vai para aquele mundo que precisa mais de tecnologia para se aprimorar, tudo, para poder avançar moralmente. Aí eu falei, meu Deus, aquilo para mim foi uma revelação. Eu acredito que seja verdade. Não está isso em Kardec, não está lendo, mas tem muita coisa que não estava em Kardec, mas a gente aceita porque a lógica é tão grande e ela assim, é um prolongamento é, do, dos conhecimentos que os espíritos deixaram através de Kardec. Então, olha a lógica de tudo isso. Então, por aí você vê, bom, tem uma gama aí de 5 mundos, né? E esses 5 mundos, eles têm desde o mundo informação até o mundo elevado, o mundo feliz. Tudo sob a custódia, a responsabilidade de um espírito. Agora a gente vai até abrir um parênteses e vai pensar, nossa, que espírito é esse, hein? Para cuidar de um mundo feliz. Porque, pensando bem, cuidar do mundo que nem da Terra, comparativamente falando, é mais fácil. Oh, mas tem tanto problema. Mas tem um encaminhamento. Mas imagine o quanto ele é evoluído para tomar conta de um mundo evoluído, no mundo feliz. Então aí a gente se rende mais ainda a Jesus, da capacidade dele. Aí você fala, caramba, e para chegar nisso? Ele chegou exatamente como todos nós, do ponto que nós partimos, sabe? Do átomo, daquela partícula que ainda, sabe, estava para mineral, estava para, sabe? Então não tem duas linhas paralelas, uma de animais, que nunca vai se encontrar com uma de seres humanos, a dos vegetais, que nunca vai se encontrar com os seres humanos, ou talvez nem com os animais, ou então os seres inferiores, tal, e vamos até falar de minerais. Então nunca vai ser, não é isso. Essas linhas todas, na verdade, é uma só, que começa com a simplicidade, o simples e ignorante, nesse momento, até chegar no arcanjo, o espírito elevadíssimo, o espírito puro. Então, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão, esse é o nosso desejo. E Emmanuel dá título a um livro que, para mim, o título vale o livro, podia estar só a capa, chama-se A Caminho da Luz. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos percorrendo uma trilha a caminho da luz, da iluminação. Olha que coisa bonita. Então, que não tenhamos dúvida, as obras de Kardec nos levam a isso. A gente é criado simples e ignorante. Mas vamos entender o que é o simples e ignorante. É lá mesmo sabe, no embrião do espírito. E aí ele vai evoluindo, evoluindo. Quanto tempo leva? Não faço a mínima ideia. Mas posso garantir que não é pouco. É muito tempo. E hoje, na condição que nós estamos, todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, em torno disso que nós estamos estudando hoje, nós já percorremos, olha, nós já estamos muito bem.
Oh, mas tem tanto defeito. Não importa. Comparativamente falando, nós estamos muito bem. Temos que estar orgulhosos disso, sabe? Conquistamos o raciocínio, né? Conquistamos o livre-arbítrio e tudo isso para que a gente possa ir mais adiante ainda. Então, isso é motivador. Então, vamos realmente abraçar isso assim com orgulho. Então, o que nós estamos fazendo agora é descobrir isso, para poder trabalhar isso, para ir mais além ainda. Nossa, parece propaganda de cartão de crédito. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que realmente é fantástico. Olha o que o conhecimento nos traz. Por isso, quando a gente olha assim, aquele que está fazendo um malfeitor, um marginal, aquele que está um traficante, o cara é uma fase da vida dele. Se ele vai ficar aqui ou não, isso não cabe a nós julgarmos, decidirmos. Mas ou ele vai auxiliar num outro mundo, né? Ou ele vai ficar aqui e vai aprender. Se ele tiver condições de aprender, ele fica. Se não tiver, ele volta. Por isso que, para mim, foi fantástico quando eu ouvi essa do palestrante falando que Jesus toma conta de mundos em diferentes estágios. E aí, para administrar isso, ele vai jogando ali, jogando aqui e tal, e olha só, e nós estamos evoluindo. Fui muito longe, Rafa? Deu para perceber assim? Ficou alguma coisa que... Não, deu sim. É que sempre ficou para mim essa questão da individualização. O questionamento maior era justamente um momento em que a gente passa. Porque para mim também, como você falou muito bem, a lógica, né? A lógica é essa. Acho que imagino que seria um desperdício você manter, ou então assim, tipo como é que se chama? Isso é uma monarquia, né? Assim, ó, o vegetal e o animal vai ficar sempre naquela posição, entendeu? É absolutismo, entendeu? Vai ficar sempre naquela posição e nunca vai passar para frente. Não sei de que forma que ele evolui, mas ele cresce. Então, observando a lógica, é muito mais parece que harmônico, parece que aí faz sentido, é mais divino quando a gente consegue compreender. Evidentemente, ele não tem o pensamento contínuo, mas esse momento é muito intrigante, né? Que a gente acha que aí realmente vira obscuro para todo mundo, né? Esse momento da individualização, o presente onde você vai receber uma coroa. Pô, a partir de agora, você começa a ter exatamente tudo que você falou, que os animais não têm. Tudo que você está vendo até agora, os animais não têm, que separa, é o mar que separa entre os animais e o ser humano, né? É um presente imenso que nós temos agora. Isso é mágico, né? Deve ser mágico. E a beleza dos ensinamentos dos espíritos através de Kardec, né? Porque Kardec sempre falou, eu não fiz nada, eu só juntei o que eles falaram. Ele tinha um senso de lógica, de coerência, de organização, que ele pegou, fez aí. Começou de um livro e depois deu um prolongamento, né, desse livro, e que viraram 5. Tem mais coisa no meio, mas vamos falar desse fundamento da doutrina espírita, né, do alicerce, né? Os 5 livros da codificação. Então, você vai vendo a coerência e tudo. Olha ele falando, você vê como o que ele provocou na gente, falando da linguagem dos animais. A gente pode até saber disso, mas não para pensar. Fala, peraí, deixa eu comparar com o homem, né? E aí, então ele provocou isso na gente. Por isso a importância realmente de estudar Kardec, e não sozinho, em grupo, assim. As coisas vêm, vai aflorando e vai, sabe, encaixando, e a gente vai concluindo. É realmente uma obra e tanto essa. É muito importante saber também que a individualização se dá no plano espiritual, ela não se dá no mundo material, tá? Então vamos lá. Na questão 602, assim como os homens, os animais progridem por ato da própria vontade ou pela força das coisas, né? Então, os homens, eles vão progredindo porque querem. Você vê, você começou analfabeto quando chegou, né? Aliás, você nem falava, né? Aí foi desenvolvendo tudo, né?
houve um esforço da sua parte e tal, e foi. Então, a sua própria vontade fez com que você chegasse aonde chegou, articulando bem as palavras, fazendo todo o ciclo escolar que você desejou, né? No começo meio que obrigatório, porque os pais que encaminharam, e depois você foi em diante, você deu continuidade. Então, aí pergunta, os animais progridem por iniciativa própria, por vontade própria? Aí eles falam, pela força das coisas, porque eles não estão sujeitos à expiação. Olha que interessante. Aí ele já está indo mais um pouco além, né? Então, o homem, ele progride, né? Porque também ele pode passar maus bocados. Ele pode sofrer uma expiação. Então, isso, à medida que ele for... Hoje, por exemplo, alguém aqui tem vontade de matar alguém? Às vezes até dá, né? Mas vamos dizer assim, alguém levaria a sério matar uma outra pessoa? Seguro que não, porque sabe que tem uma consequência. Então, nós temos a nossa vontade envolvendo isso, né? A nossa decisão. Então, a gente não faz isso, a gente não se mata. Por quê? Porque sabe que vai ter uma consequência muito grande. Então, nós vamos... Já o bicho, não. Né? O animal, não. O animal é por força das coisas, das circunstâncias. Então, aí ele vai se movimentando no sentido dessa evolução por consequência do meio que ele está. Porque o meio vai fazendo isso. Aí, aí o Kardec fala assim, mas e nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Olha, eu não vou nem... Antes de responder, lembra que a gente fala assim que só os espíritos superiores, espíritos puros, conseguem conhecer a Deus? Então, se nem nós temos essa capacidade, por muito tempo não vamos ter isso aí, então aí a gente já sabe a resposta. Os espíritos falam, não. Para eles, o homem é um Deus. Pode ver, Deus minúsculo, tá? Letra minúscula. Não vamos entender diferente isso aí. Como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Então, os animais nos respeitam, né, como alguém superior. Não necessariamente superior moralmente falando, mas por força. Então, Então, vocês percebem o que a Velhinha acabou de falar, assim, não é aqui que o desenvolvimento está acontecendo, assim, para mudar de um estágio para outro, não. É no mundo espiritual, por quê? Por causa desse encaminhamento, porque os espíritos tomam conta desses animais para que possa ele evoluir. Então, eles são direcionados, né? E eles respeitam isso de alguma maneira, porque nós somos superiores a eles, nós demonstramos superioridade. Há muito tempo atrás eu vi uma explicação por que o homem consegue ter a fidelidade do cão, né? É que o cão vê no homem um outro cão mais superior a ele. Porque na matilha, né, tá lá os cães, isso na natureza. Tem o chefe e depois tem os outros que vão diminuindo na escala, na hierarquia, né? Para o cão, a lógica, né, tudo, é que o homem é para ele o chefe da matilha. Agora, se deixar, o cão tenta sobrepujar o homem, porque ele vê o homem como um cão e ele quer ser chefe também daquela matilha, daquela família. O homem não deixa, dentro de uma lógica, né? Como eu falei, tem alguns que sim, se submetem ao gosto do cão, né? E aí ele passa a ser subordinado ao cão. Mas numa situação normal, é assim, é que nós somos superiores ao animal, né? Aí vem a pergunta 604. Como é certo que os animais, mesmos aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores e são sempre inferiores ao homem, vê-se que Deus criou seres intelectuais
perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Nossa, eu me confundi aí tudo, viu? Desculpem aí, né? Vamos ver se a gente consegue entender aí, porque faltou sinais aqui, então ele está falando... Lê de novo. Vamos tentar ler de novo, senão eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que assinalam em todas as suas obras. Então, é mais ou menos aquilo que você falou, Rafael. Então, daria para ter seres sempre, assim, naquelas linhas, como sempre assim, animal sempre animal, espírito sempre espírito, né? E vegetal sempre vegetal, né? Então, essa pergunta, ela justamente nos leva a pensar que seria ilógico a gente pensar dessa maneira, tendo essas linhas paralelas, né? E aí os espíritos falam: tudo na natureza se encadeia por ligações que vocês ainda não podem compreender. Então, de novo, falando tudo aquilo que já foi falado anteriormente, né, pelos espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, ele está falando muito parecido. Então, tudo na natureza se encadeia por ligações que vocês ainda não podem compreender. Nós não temos essa compreensão. Assim, as coisas aparentemente mais diferentes têm pontos em comum que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender, nunca no estado atual. Por um esforço da inteligência, poderá pressentir, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, conseguirá ver claramente a obra de Deus. Então, hoje, nós não entendemos ainda a obra de Deus. Nós só vamos entender quando a gente evoluir a ponto de não ter mais o orgulho e a ignorância atravancando nossa visão, maculando nossa visão, tendo como um véu na nossa frente. Até lá, até que vocês realmente evoluam a ponto de poder ver tudo isso, né? As ligações que existem todo no planeta, né? E na natureza. Até lá, suas ideias restritas, né? As ideias que nós ainda temos bastante ainda curtas, né? Lhe farão observar as coisas por um ângulo mesquinho e acanhado. Vamos dar um exemplo? A gente sabe lá no Brasil que a Amazônia ela produz muita água. Então ela coloca no ar, coloca no meio, assim, acima, né, dela, muitas gotículas, não gotículas, mas vapor de água. Os ventos levam e vai lá para o centro-oeste, lá em cima de São Paulo, lá daquele lado, né? Então, eles chamam de rios aéreos. A gente, por ignorância, não percebe ligação entre as coisas. Estou dando um exemplo que pode ajudar assim, no entendimento do simples até o arcanjo, né? Então, tem uma ligação ali entre o Amazonas, que está lá longe, de São Paulo, por exemplo, que está lá embaixo do ponto de vista assim, né? Está mais distante, e aqueles rios aéreos com muita água ali na forma de vapor passam e chegam naquele lugar em cima de São Paulo e vira água, né? Desaba na forma de água. Se a produção de água desse vapor ele reduz lá na Amazônia, não vai ter água lá na frente. Não vai ter esse rio aéreo que vai ser levado pelos ventos, vai secar esse rio. E não vai ter água, vai ter seca lá naquele lugar, no destino final onde era. Então, nós
por ser mesquinhos, né? Aí, como ele falou assim, a gente observa as coisas por um ângulo mesquinho e acanhado. A gente vai lá e corta a árvore que nem um doido, porque a gente quer obter o máximo daquilo, a benefício próprio, alimentar nossa mesquinhez, né? E aí a gente está comprometendo um todo. Então, nós temos que ter uma visão muito maior. Eu tô usando esse lado ecológico aí, ambiental, para a gente ver que a gente não vê a coisa como um todo. A gente não tem ainda essa percepção. Por isso que as coisas estão como estão. Não somente do ponto de vista material, mas também moral e até intelectual. Certamente poderíamos estar muito mais evoluídos intelectualmente, se não fosse a nossa condição moral ainda muito rasa nessa concorrência, nessa competência, né, que existe entre né, essa briga, né, entre nações, entre coletividades, mesmo no mesmo país tem lá. Então, a gente não tem essa visão harmônica das coisas. Então, saibam que não é possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que não deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador por nenhum dos seus pontos. Nós vamos, depois que terminar esse capítulo, só um pouquinho, Carol, nós vamos entrar nas leis divinas. E aí a gente vai ver a beleza das coisas, assim, de como tudo é feito de forma harmoniosa. Que Deus, aí é o que ele está falando, assim, é a sabedoria do Criador, a sublime sabedoria do Criador. Então não é que Deus fica comandando, agora está certo, não, a gente ofendeu a Deus. Não, ele pôs as leis para que a gente pudesse seguir e através delas é que a gente vai estar sendo conduzido para a felicidade. Mas isso é outra lá para frente. Mas vocês percebem aí como ele fala que tudo se encadeia na natureza? De novo ele reforça isso. Pode falar, Carol. Não, é que eu estava pensando aqui o tanto que é interessante essa questão, porque muitas vezes a gente fica se questionando, né? Não, até quando a gente vai ver tanto orgulho, essa própria situação que a gente está vivendo hoje, né? E entendendo isso, que a gente não dá saltos, né? Que a gente está no planeta que a gente tem que estar, na condição que a gente tem que estar. E acho que até, pelo menos assim, para mim, me trouxe até um alívio pensar que eu tô aqui e eu vou evoluir junto com esse planeta. E não adianta eu querer ficar pensando muito, nossa, tentando desvendar como que é um planeta de regeneração, por exemplo, se eu ainda não tenho a capacidade mínima de compreender esse. Meio que querer dar salto, sabe? É a mesma coisa quando a gente pensa em ficar pensando demais no futuro e não vive o presente. Sei lá, isso foi uma coisa que me veio assim tão clara agora. E se a gente não tem conhecimento do futuro, das coisas, é porque a gente ainda não tem essa capacidade, nem vibratória, nem intelectual, nem de nada, para ter esse conhecimento. Então, acho que enquanto a gente ainda tiver orgulho, egoísmo, a gente não atingiu esse nível de consciência. É muito bonito estudar isso, assim, e perceber que, não, nesse presente, eu estou fazendo o meu melhor para evoluir aqui, para que eu possa ter condições de compreender lá na frente e seguir, sabe? Era só essa observação, na verdade. Eu acho que ela é muito boa, porque, inclusive, ela nos leva a pensar duas coisas. A primeira, por que nós vamos ficar explorando outros mundos quando a gente não arrumou a nossa casa? Que, aliás, nós desarrumamos, mas não arrumamos ainda, não rearrumamos, né? Então, esse é um ponto. O segundo, qual que era o segundo? O segundo é que nós, como você falou assim, eu vou fazer a minha parte ali e tal, eu tenho que fazer, né? Será que eu faço muito? Será que eu faço pouco? Então, é o nosso metro quadrado.
Então, se cada um de nós estivermos preocupados e comprometidos em resolver ali nosso metro quadrado, pronto. Olha que coisa. Só que nós, para isso, nós temos que ter essa visão desse todo interligado. Nós somos totalmente interligados, não somente entre nós, mas também conosco como indivíduo, que a gente vai ligando fases de nossas vidas. É uma coisa assim, realmente é uma grande rede, né? E aí, até se a gente for parar para pensar, não tem jeito de entender que, nossa, imagina se a gente tivesse todo mundo no mesmo nível, né? Se Deus tivesse criado a gente nesse mesmo nível, é, é uma coisa que não teria muita lógica, no meu ver, porque a criação ela é constante, né? A natureza se renova, então existe aí uma justiça que mostra, né, que a gente tem que passar por experimentos, que a gente tem que passar por situações, então é muito bonito. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, há muitos anos atrás, eu fazia visita a clientes, eu fazia 4 visitas por dia. Chegava a fazia um bom, né, um planejamento lá, tal, lugares próximos, tal, e fazia 4. Passado o tempo, passado uns 10 anos, quando eu conseguia fazer 2 visitas por dia, era um triunfo, né? O que tem de variável no meio? O que não fazia, não permitia que eu fizesse mais visitas? Era que aumentaram o número de carros, mas o número de ruas continua o mesmo. As avenidas, ruas, eram as mesmas. Podia melhorar um pouquinho aqui, ali, por uma pista, mas a velocidade de colocar carro na rua era muito maior. E hoje está pior ainda. Eu levanto as mãos para o céu por estar aposentado agora, né? E vejo o quanto que meu filho sofre indo de um ponto ao outro, de 2 extremos, né? Para poder trabalhar. Ele passa horas, né? Viajando, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente percebe aqui na Terra, né? Está acontecendo aqui essa criação de espíritos. Vem aqui fazer o estágio tal, lá fora tal, vem aqui para poder ter essa experiência. E vai espíritos depois de ter passado por todo o processo de evolução, para chegar no ponto que possa vir para cá, porque a Terra está num estágio. Então, é como se os carros fossem os espíritos, e os carros fossem a mesma coisa, e a Terra fossem as avenidas, as ruas, né? Só que está sendo criado mais mundo, mais avenidas por aí afora. Então, o universo está em constante criação, expansão e tudo isso, para poder compor todo esse monte de espíritos que estão sendo também criados, chegando ao ponto disso, ou ainda esses princípios que estão sendo criados para poder evoluir, para chegar a espíritos. Olha que coisa, né? Então, realmente, é uma criação constante, o tempo todo, baseado nisso que você falou, viu, Carol? Aí, então, tem para todo gosto, e misturado ainda por cima, porque um aprende com o outro. Porque se Deus criasse todo mundo no mesmo nível, que mérito a gente teria? Então, tudo que nós passamos, ou nós somos, ou nós fazemos, é mérito nosso, ou responsabilidade nossa. Se eu estou passando por uma expiação, não vai dar para culpar ninguém. Eu promovi isso. Eu, como resultado da minha ação, é o que eu estou passando. Então, realmente, nós temos, assim, infinitos, não infinitos, mas muitos níveis evolutivos no mesmo local, porque um está aprendendo com o outro. Então, a gente aprende e vai, né? Aí a questão 604A, que é derivada daquela ainda, então a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Aí os espíritos falam, porém os animais só possuem a inteligência da vida material, os instintos, é tudo aquilo lá, né? No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Olha que interessante. Mais uma vez estão nos lembrando, você tem que evoluir moralmente
A sua inteligência é uma alavanca para que você evolua moralmente. Então, é a vida moral que a gente tem que dar o valor. É essa que tem que ser o objetivo nosso. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, talvez no mundo superior, mas muito superior, não tenha iPhone, não tenha televisão, não tenha sistema de transporte, como tem aqui. Mas nem por isso é intelectualmente atrasado, porque eles têm outros meios. Do mesmo jeito que eles têm uma comunicação que não necessariamente precisa das palavras, porque ela é muito mais eficiente através do pensamento, por exemplo, ela pode ter meios de se comunicar sem precisar desse tabletinho aí que a gente usa para falar. Então, é um exemplo. Então, a inteligência é recurso de alavancar nossa vida moral. Então, o animal, ele está progredindo, está utilizando a inteligência que ele usa na vida material. Primeiras necessidades, aquele tipo de coisa, preservação, né? Autopreservação. Já o homem é outro tipo de inteligência. E esse foi o nosso tema de hoje. No próximo capítulo, ou na próxima sessão, dia 15, a gente vai estar falando ainda dos animais e o homem, né? E vai estar, se não me engano, completando esse item, que dá pano para manga, em termos de discussão e tudo, né? Porque realmente é muito, muito bonito. Olha, quanta gente acordada ainda, que bom. Estava vendo que você escreveu. Pelo menos, né? Mas estamos. Na medida do possível, estamos. Agora tem que dar um... Pode falar, Rafa. Não, eu não. Eu tô com a mão levantada, desculpa. Só tô ouvinte. Ah, é?